Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como já era esperado, o Thiago Nunes foi demitido e Felipão está na mira, hein? O ídolo do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, já falou sobre o assunto, inclusive. E é a solução mais óbvia, mais simples, mais clara. Vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Nenhuma surpresa, né, gente? Já imaginávamos, depois daquela noite trágica de entrevistas, depois da derrota sobre o Juventude, que a diretoria do Grêmio apenas tinha dado um prazo para pensar um pouco mais no assunto e acontecer aquilo que acabou acontecendo. O Grêmio não tinha forças anímicas nenhuma para poder superar o Atlético Goianiense. Boa equipe do Atlético Goianiense. É que a galera acha o seguinte, né? Não, o Grêmio ganha domingo do Atlético Goianiense e tudo volta ao normal. Não. O Dragão tem um bom time montado pelo Eduardo Barroca e hoje um time muito mais organizado do que esse do Grêmio, que é um catado de jogadores colocados no campo de bons valores técnicos e individuais que faliram tecnicamente e taticamente. O time não tem nada, absolutamente nada. E por isso você precisa mudar o comando técnico. É só isso que resolve? Não. Tem muito jogador acomodado, tem jogador que a gente não entende o que está acontecendo, é preciso um choque, é preciso uma gestão do futebol do Grêmio atuante para melhorar essa situação e fazer uma reformulação, talvez até antecipar uma reformulação. Tem muitos jogadores com contrato vencendo em dezembro que daqui a pouco o clube já pode começar a pensar algum tipo de negociação, pagar o cara antecipadamente, liberar jogadores, não tá com superávit, de repente equilibra essas contas aí, vai sair mais barato se fizer isso. Libera já alguns caras que não estão resolvendo, Vitor Ferraz, Everton Cardoso, Bruno Cortez, agradece pelos serviços prestados, especialmente ao Cortezinho, que eu tenho muita admiração aí por tudo que já fez no Grêmio, mas não dá mais, ciclos se encerram. Aliás, a lateral esquerda do Grêmio é um problema endêmico, porque o Diogo Barbosa também não é solução para o Grêmio. Então que se resolva essas situações. De jogadores que estão terminando o contrato em dezembro, é uma reformulação semelhante ao que o Romildo fez em 2014, e por isso precisa começar imediatamente. A gente sabia que o Thiago Nunes ia ser demitido nessa noite, a gente sabia que o Grêmio não ia vencer do Atlético Goianiense, gente, era tão claro, era tão óbvio, tava tão na cara que o Grêmio só retardou o processo. Poderia ter começado já na quinta-feira, demitindo o Thiago e começando um novo trabalho, seja lá qual for o treinador, já vou falar sobre ele, mas esperou mais 3 dias, mais uma derrota, mais uma rodada na lanterna. A situação é terrível, gente. Não pensem que o Grêmio, pelo elenco que tem tempo de se recuperar. Tá cada vez mais difícil. O Grêmio tem que vencer metade dos seus jogos até o final do Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado. Olha o tamanho da gravidade do problema. O Grêmio já não vai disputar mais o título, já tem chances remotíssimas de Libertadores e luta agora pela sua sobrevivência na Série A. É isso que está acontecendo. E precisa reagir imediatamente. Não pode pensar em passar da próxima rodada, só que vejam só, é o Palmeiras fora de casa. Depois é o Clássico Grenal no próximo sábado. Me remete a coisas tão negativas, assim, demitir um treinador às vésperas de um Clássico Grenal. Mas é óbvio que tinha que demitir, porque não tinha outra saída. Quer dizer, tinha, né? Demitir antes, mas deixou para a semana Grenal. Isso normalmente não termina bem. Então o Grêmio vai precisar reagir imediatamente contra um Palmeiras, que é o clube em ascensão aí no Campeonato Brasileiro, o ótimo Palmeiras, que junto do Bragantino são as melhores equipes do campeonato, vai jogar em São Paulo, onde o Grêmio historicamente tem dificuldades, e depois um Clássico Grenal, que o Grêmio tem tido supremacia nos últimos anos, aliás, é o que tem salvo o Grêmio nos últimos anos. Mas e aí? Grenal, velho, e ainda mais nesse processo todo transitório, uma derrota em casa que o Grêmio não perde desde 2014, se eu não me engano. O Grêmio não perde um Grenal na sua arena desde 2014, quando o time era comandado pelo Abel Braga. Vai ser uma semana tensa, Então, o Grêmio tinha que demitir o Thiago, não tinha o que fazer, não é só dele a responsabilidade, mas também é dele por todos os desmandos, a perda do vestiário, a falta de repertório tático, o time não encaixando, não encontrando resultados, as entrevistas né, falando sobre
como diria Luxemburgo, né, falando sobre bananas, enquanto que o que a gente via eram maçãs dentro de campo, enfim, desconexos com a realidade, desconectado com a realidade, então não tinha mais condição. O trabalho não deu certo, não deu certo. Embora o Marcos Hermann diga que é o único clube gaúcho com 2 troféus, o Gauchão e a Recopa Gaúcha. Esse é o tamanho do Grêmio e isso me preocupa muito. Que o Grêmio se contente, como se contentou nos últimos anos, em vencer o regional, em vencer o estadual, em vencer o seu rival. Vamos combinar, né? Um time que foi campeão da América há 4 temporadas não pode se contentar apenas com isso. E quando começa uma temporada eliminado precocemente dessa mesma Libertadores, na pré-Libertadores, para o Independiente Del Valle, você imagina que, bom, agora o Grêmio finalmente vai focar no título brasileiro e o Grêmio vai lutar para não ser rebaixado. Esse é o resultado, é a consequência de tudo que está acontecendo. Você espreme e sai isso que eu estou dizendo para vocês. O Grêmio vai lutar para não cair. Pois bem, e agora o próximo passo? Quem o Grêmio deve buscar? Cara, eu já tinha falado no nome do Luiz Felipe Scolari antes da queda do Thiago, uns 10 dias antes, quando o Grêmio já estava num problema. Eu comentei até com o meu amigo João Batista Filho. Eu falei, cara, o único cara que eu vejo que consegue dar resultado no Grêmio de forma imediata é o Filipão. O Filipão não deixou o Cruzeiro cair para a Série C. Vocês lembram? O Filipão impõe uma recuperação ao Cruzeiro, mesmo com limitações no elenco, faz alguns reforços pontuais e tal, ajeita o time, e muita gente chegou a sonhar com o acesso. Mas o Cruzeiro começou a Série B com menos 6 pontos, né? E depois chegou num limite em que ele não conseguiu mais. Foi-lhe prometido outros reforços, não vieram, e o Filipão teve que sair, mas manteve o Cruzeiro na Série B. E a gente está vendo que isso não é qualquer coisa. O Cruzeiro pode novamente ser rebaixado, desta vez para a 3ª divisão. O Filipão foi campeão brasileiro há pouquíssimo tempo, em 2018, pelo Palmeiras, com uma equipe alternativa, porque ele botava os titulares nas Copas. E ainda assim chegou nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores. Isso tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. O Filipão é um cara identificado com o Grêmio, que fez parte do projeto embrionário desse Grêmio vitorioso. Foi ele que em 2014 indicou o Jeromel, promoveu o Wallace das categorias de base, o volante que foi campeão da Copa do Brasil, vendido para o exterior imediatamente, logo em seguida, estreou num Grenal, inclusive. O Felipão não tem medo de revelar jovens. O Felipão é do tamanho do Renato, em termos de técnico do Grêmio, em termos de idolatria. O Renato é o maior ídolo da história, mas o Felipão é um ídolo sim. É um cara que ajeita time, que vai resolver esse sistema defensivo do Grêmio, que só vaza, vai fazer um estilo de jogo muito mais objetivo e pragmático, talvez, mas eficiente, que é o que o Grêmio precisa nesse momento. Fora que o Felipão está se encaminhando para um novo momento da sua carreira. Ele quer ser coordenador técnico, o cara que gerencia o treinador, como o Muricy Ramalho no São Paulo, por exemplo, e é algo muito próximo do que ele já fazia no Palmeiras, porque o Paulo Turra era o cara mais atualizado, que dava o treino, que ia para campo, que fazia o trabalho mais braçal, digamos assim. E o Felipão era a cabeça pensante, por toda a sua experiência de Copas do Mundo, e futebol mundial, e Palmeiras, e Grêmio, e Cruzeiro, e tantas equipes que ele treinou no Brasil e fora daqui. O Felipão já é esse cara, já é um pouco desse cara. E isso faz com que o Felipão tenha uma presença, uma representatividade que seja necessária nesse momento para esse grupo de jogadores, para essa reformulação que o Grêmio precisa enfrentar. Felipão é um nome, não existe outro nome no mercado capaz de resolver os problemas do Grêmio de forma imediata e ainda assim ser tudo isso que o Grêmio precisa nesse momento, que é um cara que blinde o clube, o vestiário, que tenha tamanho. Sai o Renato Portaluppi, que é uma estátua, que estava enfrentando problemas, e vem o Thiago Nunes, que, ok, é um bom profissional, eu espero que tenha sucesso na carreira, mas ele imaginou, eu acho, né, a sensação que eu tenho é que ele imaginou que tivesse um tamanho que ele ainda não tem. Pois bem, o Felipão deu uma entrevista à TV Gazeta na noite desse domingo e foi questionado sobre. O Felipão muito espertamente, né, e até de forma sincera, porque ele estava dando entrevista na hora do jogo. E ele falou, nem sabia do resultado, você está me dizendo agora que o Grêmio perdeu para o Atlético Goianiense e que o Thiago pode cair. O Thiago ainda não havia sido demitido, mas já havia, até as pedras da arena sabiam que o Thiago seria demitido. E ele falou que não pode falar sobre isso porque é uma possibilidade. Agora, que ele tem, a única coisa que ele tem na mão é uma seleção da América do Sul para ser o treinador na Copa do Mundo do ano que vem. E que ele está pensando na situação e tal, mas ele não está fechando portas. O que eu sei de bastidores?
Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio estão no coração do Felipão. E ele mesmo disse isso na entrevista, que o Felipão, que o Grêmio é um time que é o time do coração dele, que ele se identifica, que ele conhece, que ele gosta, que ele sempre vai respeitar, que ele sempre vai ouvir. Então assim, gente, o Felipão tá esperando o telefone tocar, tá? Essa é a principal informação. A segunda é que imediatamente, eu não sei se isso tem a ver com torcida, ou até mesmo porque todo mundo entende como o cara ideal para esse momento do Grêmio, que é o Felipão, o nome do Felipão foi imediatamente cogitado após a saída do Thiago Nunes. E o Marcos Hermann, vice de futebol, vai para a entrevista e é questionado sobre o Felipão. E aí a resposta do Marcos Hermann é a seguinte: a gente precisa saber se o Felipão vai aceitar. Olha, basta fazer um telefonema, basta perguntar. Então, ficou muito claro de que o Grêmio vai tentar, né? Porque se precisa saber, se eles só precisam saber se o Felipão vai aceitar, é porque vai haver o convite. Então assim, gente, ficou muito claro para mim. Tem informações de uma rusga do Romildo Bolzan Júnior com o Felipão. Realmente a relação não é boa. A relação não é boa, mas a gente sabe que no futebol essas arestas são facilmente aparadas. O caso mais emblemático e clássico é do Tite com o Marco Polo Del Nero, né? Eram desafetos, engoliram esse sapo porque o Del Nero precisava do Tite, o Tite queria a seleção. Então os dois tiveram que aceitar, e não necessariamente trabalhando juntos, mas sim, trabalhando juntos. Claro que a relação no clube ela é um pouquinho mais estreita, né? É uma relação de confiança que o Romildo tinha com o Renato e talvez não tenha com o Filipão, mas será preciso ter. E tomara que eles entrem num consenso, porque às vezes tem mal entendidos. O Romildo estava lá em 2014, na época do Felipão, e o Felipão estava num momento de carreira também um pouco delicado. Ele vinha depois do 7-1, é o primeiro clube, ele volta para casa, né? O Grêmio acolhe o Felipão volta para o Grêmio, onde ele é querido, e ele faz parte desse processo embrionário, vitorioso do Grêmio, mas ali ele tava um pouco daquele jeito Felipão, assim, um pouco mais estressado, né? Eu lembro que ele brigava com a arbitragem, brigava com jornalistas, brigava com a direção, ele tava um pouco normal, né? Ele foi manchete mundial de forma muito negativa, foi responsabilizado muito por conta da semifinal contra a Alemanha. Então era um outro momento do Felipão. Então, gente, passou 6, 7 anos, tomara que os dois se acertem e o Romildo entenda que o Felipão é a solução para o Grêmio e o Felipão entenda que vai precisar se reportar ao presidente, que eles se acertem e resolvam, porque o Felipão tem que ser o novo técnico do Grêmio. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo, se vocês acham que tem que ser o Felipão e se vocês têm algum outro nome para treinar o Grêmio nesse momento. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!